Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Vou mostrar para você o nosso site. Você encontra aqui os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser. E também aqui embaixo os links para acompanhar nossas novidades nas redes sociais. Bom, e como os jovens enxergam o Brasil nos próximos 15 anos? Bom, essa foi a pergunta que uma pesquisa que ouviu mais de 10 mil participantes com idade entre 20 e 30 e poucos anos tentou responder. Segundo os resultados do estudo promovido pela organização sem fins lucrativos, a IESEC, 66% dos jovens entrevistados enxergam um país melhor lá em 2030 e apontam como maior responsável para isso o governo. A segunda opção destacada é o setor privado, seguido de pessoas no geral e, por último, aparecem aí as organizações lideradas pelos jovens. Questionados quem seriam os maiores exemplos de líderes, os mais votados foram Nelson Mandela, Gandhi e Barack Obama. Bom, esse é o assunto do programa de hoje. A gente vai tentar discutir um pouquinho aqui sobre essas projeções, o que os jovens esperam, afinal, do nosso país. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado, está a Laura Neri. Ela é presidente da IESEC aqui no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Laura. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigado pela presença. E também conosco está aqui o Pedro Henrique Souza. Ele é estudante e vice-presidente da Enactus Cefet Rio. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo. Tudo certo, tudo bem? Tudo bom. Bom, você em casa aí também é nosso convidado, não no estúdio, mas em casa, onde você estiver acompanhando Conexão, para refletir conosco sobre esse assunto. A gente sabe, né, que sempre o jovem tem muita expectativa, essa pesquisa tentou aí mapear um pouquinho em relação a isso. O que motivou ouvir os jovens, Laura, para tentar decifrar o que eles imaginam do país em 2030? Sim, para uma organização como a IESEC, que trabalha com jovens, é muito importante a gente entender muito o que está acontecendo, né? A gente fala muito sobre crise de representatividade política, que a gente fala... Eu acho que é um assunto comum, os políticos não me representam. Então, para a gente, que é para ser uma organização para os jovens, a gente precisa escutar o que a galera está falando, né? Quais são os objetivos, quais são os anseios, a gente fala muito disso. O que está no coração dessa galera, o que eles estão pensando para entrar no mercado de trabalho, para revolucionar aí os meios que eles estão. Então, foi um pouco disso que fez a gente começar a pesquisa e agora querer divulgar o máximo possível para que as pessoas também entendam um pouco mais sobre a nossa geração. Muito legal. Deixa eu colocar já o site da IESEC na tela para você de casa, iesec.org.br. Bom, eu lembro que na minha época de estudante aparecia ao grupo da IESEC divulgando, tinha algumas iniciativas de promover empreendedorismo e a participação dos jovens, mas nem todo mundo conhece. Então explica pra gente, é uma organização internacional, como eu falei, sem fins lucrativos, está em vários países, promovendo a liderança entre a juventude. Fala um pouquinho pra gente dessa história da IESEC, Laura. Pode deixar. A IESEC surgiu aí em 49, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e a ideia da organização era mesmo falar um pouco sobre como é que a gente pode conectar mais as pessoas, especialmente os jovens, para que eles sejam os líderes que o mundo precisa, né? Então a gente trabalha botando em contato pessoas de mundos diferentes, colocando elas em ambientes desafiadores, então através dos nossos intercâmbios, para conseguir garantir o desenvolvimento desses jovens e que eles sejam pessoas não só positivas para a sociedade, mas que tenham esse engajamento, tenham as capacidades para mudar o mundo. Então a gente acredita no poder da liderança jovem. Muito bom. Bom, outras iniciativas também são lideradas pela Enactus, está representada aqui pelo Pedro. Deixa eu já mostrar o site para você de casa e também Enactus da Cefet Rio. Como é que a Enactus trabalha? Também é uma organização que está aí presente em muitos locais e essa aqui, Cefet Rio, para quem não conhece, é uma escola de referência aqui no Rio de Janeiro. Então fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho que vocês desenvolvem lá, Pedro. Sim, a Enactus foi criada uma organização em 75 nos Estados Unidos e a gente tinha um grande objetivo de trabalhar com o empoderamento de comunidades através do empreendedorismo social. Então a gente, dentro da Enactus, como todos os times, a gente faz projetos que a gente tem que evoluir e melhorar uma comunidade específica em 3 parâmetros: social, ambiental e econômico. Um grande orgulho, tá aí carrego no no peito. peito. Estampado, né? Tá no peito. Tá bem no sangue. E com isso a gente cria soluções com tecnologia, com grandes ideias de inovação, sempre vindo muito do jovem, criando junto com essa grande troca que há dentro do time, para a gente melhorar a comunidade, né? Para a gente transformar através do empreendedorismo social. Muito bacana. Agora, a gente pegando os resultados da pesquisa, chama a atenção, né, que, segundo os jovens consultados, o governo está em primeiro lugar e as organizações lideradas por jovens estaria mais lá embaixo, né, do quarto lugar entre quem pode fazer a diferença para esse Brasil melhor daqui a 15 anos.
que vocês acham que o jovem não se considera tão empoderado ou como parte dessa mudança, né? O governo está lá como algo meio distante e as organizações da juventude mais para trás. O que motiva esse olhar do jovem sobre o futuro, Laura? Eu vejo muito uma ideia de tentar entender o local e o geral. Assim. Quando a gente fala de Brasil, é um país gigante, né? É um continente dentro de um país. Então a ideia de você ter esse impacto como um todo, eu acho que é uma coisa que ainda é um pouco assustadora. Assim. A gente estava até discutindo um pouco mais cedo sobre como o jovem de hoje tem essa vontade de ser protagonista, mas ele acaba vendo seu impacto só ali onde ele está, no entorno. Então, tipo, eu consigo ter essa ação e ter esse resultado aqui, mas ainda é muito assustador para o jovem a ideia de que eu preciso mudar o mundo como um todo. Então, a gente sente essa responsabilidade de mudar o mundo, mas a gente ainda entende que a gente precisa se apoiar em outros fatores, assim. Então, eu vejo um pouco essa ideia de que o governo tem uma responsabilidade muito grande, muito como uma ideia um pouco de começar a entender mais a responsabilidade do governo, tanto que a gente vê hoje uma participação jovem na política muito maior, até com os movimentos como os movimentos de 2013, então a ideia de que o jovem quer sim ter sua voz ouvida, respeitando ainda a ideia de que o governo vai conseguir trazer isso em proporções maiores, assim. Como é que você vê isso, Pedro? Esse jovem aí colocando o governo um pouco distante, mas tentando participar um pouco mais das decisões do país. Sim, eu vejo isso como um olhar bem otimista, porque a gente tem grandes anseios enquanto jovem e sim, a gente espera com que o governo ou outras organizações realizem e satisfaçam esses desejos. Só que eu acho que o grande ponto X, quando a gente entende, é entender o nosso potencial de transformação. Então, a partir do momento que o jovem ele entende, isso vem muito da nossa geração de millennials, de geração Y, quando a gente entende o nosso protagonismo e a gente consegue modificar o nosso entorno, essa mudança para o futuro ela vai ser muito mais sustentável, porque o que eu consigo mudar aqui atinge em 10, que atinge em 1000 e assim a gente vai atingindo e no longo de 5, 10 anos a gente consegue de fato transformar o país. E é o que a gente acredita, a nossa geração. Então, na verdade, aí, aos poucos, você conseguindo ter uma noção de que se mudar o seu entorno, você está sim fazendo a diferença para mudar o mundo, né? Isso Exatamente. Tem uma repercussão que vai criando essa onda aí, que vai gerando impacto, não só para quem está muito próximo de você, mas também aí você conseguir chegar até o governo. Agora vocês mencionaram a questão dos movimentos que começaram lá desde 2013, uma série de protestos, o pessoal indo para a rua, e a gente tem visto cada vez mais os jovens, por exemplo, tomando aí a frente, inclusive em ocupações de escolas e outros tipos de manifestações. E pensa-se sempre, bom, 2013 foi um momento histórico importante e não tem volta, né? Eu acho que é um caminho cada vez mais os jovens percebem isso, do jovem brasileiro se sentir mais empoderado e mais responsável pelas decisões do país? Sim, com certeza. A gente começou a usar essa camisa, fala que a gente trabalha pelo Rio, na ESEC, né? You work for Rio, em inglês. A gente cada vez mais tem esse sentido de que a nossa comunidade é importante, então onde a gente está é importante. E essa ideia de que a gente tem voz é uma coisa que eu acho que tem feito muita diferença. Eu acho que o que aconteceu em 2013, o que tem acontecido cada vez mais com a ocupação das escolas, é uma noção do jovem de que ele pode sim ser relevante. A gente escutou muito tempo sobre a nossa geração, que era uma geração apática, que ficava o dia inteiro no Facebook, nas redes sociais, só vivia na frente do computador, e cada vez mais está provando que não, que a gente tem vontade, sente essa responsabilidade, eu acho que responsabilidade é um termo-chave aqui, e tem cada vez mais ganhado essa voz exatamente por assumir esse papel. Essa questão de uma geração criticada, isso realmente, né? Você ouvia muito, essa galera aí que nasceu com o celular na mão já, com o computador, já nas redes sociais, e está se fazendo outro uso, na verdade, da ferramenta, não tão passivo, né? Você utilizando a ferramenta particular, inclusive, em manifestações, né, Pedro? Sim, exatamente esse ponto que, quando a gente pensa na nossa geração, na relação que a gente tem a hiperconexão com a tecnologia. É uma geração que, quando a gente olha para trás, outras não tiveram esse grande poder. E é o que a gente sempre discute muito no movimento, que tem duas ferramentas que é imprescindível para a gente transformar. É a troca de ideias e é a tecnologia. Quando a gente combina esses dois, a gente consegue ser a mudança com que a gente quer ver no mundo, porque a gente expõe as nossas opiniões, tanto em rede, e eu expondo a opinião em rede, pode ser que no norte ou no sul do país outras pessoas estão vendo e podem vir a se engajar nessas questões. Isso tem acontecido, né? Inclusive entre esses movimentos das escolas, né? Ocupações em diferentes estados, que a galera tem se comunicado pelas redes sociais e articulado, de repente, uma lista de demandas
única dos jovens de todo o país, como nunca antes houve, né? Com certeza. Isso é porque eu sempre falo, né? É a grande ferramenta que a gente tem para transformação. Porque a gente consegue conectar, hiperconectar, né? Grandes ideias, grandes revoluções, micro-revoluções, que quando ela atinge mais pessoas em torno de país ou até mesmo de mundo, a gente consegue transformar. Sempre pautando nisso, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Qual a sua ação, qual o seu protagonismo, o seu papel, o que você faz para realmente gerar uma mudança em 10 a 15 anos. Foi uma coisa notável aí, para a gente que acompanha um pouco aqui pelo jornalismo do Futura, por exemplo, né, a questão das causas sociais e, de fato, nos últimos anos para cá, você tem percebido um empoderamento maior, uma voz maior das mulheres, principalmente, né? Como eu disse aqui na abertura do programa, segundo a pesquisa da ESEC, as referências de líderes mundiais ainda são 3 homens, né? O Gandhi, o Obama e o Nelson Mandela. Como é que você vê, Laura, quanto mulher brasileira, jovem, nesse momento histórico, você, claro que deve perceber e concordar comigo em relação a essa voz das mulheres tem repercutido cada vez mais, nos últimos anos principalmente, né? Com certeza. A ESEC é um dos ambientes de trabalho mais igualitários, assim. Então, a presidente da ESEC nacionalmente é uma mulher, da ESEC internacionalmente é uma mulher também. Então, a gente, dentro da organização, a gente tem cada vez mais ganhado esse represente. Agora, a gente tem que olhar para fora e o que está acontecendo também. Eu vejo essa mudança de uma forma muito clara, assim. Eu acho que existe uma tomada de consciência, aquilo que a gente estava falando sobre os jovens, cada vez maior dessa questão de qual é o papel da mulher na sociedade, sabe? Se a mulher já está trabalhando, já está no mercado de trabalho, o que está faltando para que ela de fato seja uma liderança? Existem várias pesquisas aí que falam um pouquinho sobre como que hoje a gente tem mais mulheres se formando, mas menos mulheres em cargos de liderança em grandes empresas, por exemplo. E só o fato da gente estar falando sobre isso, da gente saber que isso existe, eu acho que já é um grande começo desse processo de mudança. Assim. Isso é importante, né? As mulheres já são maioria aí nas universidades brasileiras e a questão salarial é um absurdo ainda, né? Que as mulheres ganham menos do que os homens ocupando as mesmas funções, estudados, não só do Brasil, mas no mundo, em vários países isso acontece. Agora, a gente pensando nessa lista das lideranças, né, pensando fora do Brasil também, são todas lideranças internacionais e homens, né? Quem sabe no futuro a gente pode contar aí também com uma liderança, quem sabe mulher ou brasileira. Entre as referências aí para o jovem também. Agora, Pedro, qual é o desafio aí para os meninos, para os jovens? A gente fala que é importante, claro, as mulheres se empoderarem, terem sua voz. Aí fica aquele lado. E aí os meninos, na verdade, não é dar espaço. Como é que é o desafio de fato, ver essa liderança da mulher acontecendo e ter, na verdade, esse olhar mais respeitoso também à mulher? A gente sabe que o machismo ainda é muito forte no nosso país. Qual é o desafio aí para os meninos, para os jovens brasileiros, também para os próximos 15 anos nesse sentido? Sim, você vem de uma cultura, né, da sociedade que é muito patriarcal, que isso passa para os jovens em si. E eu acho que o grande lance para a gente resolver esse ponto é no saber ouvir, é identificar que realmente, caramba, existe essa grande diferença. Isso é muito gritante em todas as relações, mas que a partir das brincadeiras que acontecem no dia a dia, a gente acha que não. A gente, enquanto jovem, porque é uma brincadeira, a gente leva como brincadeira, mas a gente tem que tratar isso como um assunto muito sério. Porque se a gente continuar com esse crescimento que as mulheres teve nos últimos tempos, os dados comprovam, só em 2085 a gente consegue igualdade salarial entre os gêneros. Mas, de fato, a gente tem muito... Vocês, hoje, jovens, já vão estar velhinhos se ainda estiverem por aí, né? Com esse crescimento. Então, realmente, com isso a gente tem que trabalhar muito para diminuir esses níveis de brincadeiras, porque é uma questão muito séria. E com isso a gente consegue, a partir do escutar, do estar presente, você consegue entender qual a dificuldade que o outro tem. E quando você entende que existem pessoas diferentes, que existe a democracia, ela tem que ser pautada na diferença, né? Acho que o grande lance aqui é como a gente vem no mundo, como a gente vem no Brasil em si, e a gente trabalha para a construção de nosso futuro. E essa construção, ela tem que vir, sim, da igualdade de gênero, de pessoas diferentes, igualdade de sexo, raça, cor, independente. Mas é como a gente trabalha essa miscigenação, essas diferenças, para a gente construir algo no futuro melhor, né? Acho que esse é o grande desafio a ser superado. E você trabalha, né, com um projeto de empoderamento de mulheres. Feminino. Como é no dia a dia também, você como homem, assumir essa causa, de certa forma, mesmo entre seus pares, entre os meninos? Como é que é visto isso no dia a dia? Sim, quando eu vim de uma cidade do interior de Minas, e quando a gente pensa no interior, a inovação e as mudanças chegam mais tardiamente. Mas segundo esse meu dia a dia, que a gente trabalha com as mulheres no nosso projeto Fragata, é muito incrível porque elas
elas acreditam muito da energia, da liderança no homem ainda. Porque são mulheres que tiveram toda uma bagagem social da vida delas do século passado, de uma sociedade patriarcal. Então, quando elas depositam muito essa relação, essa esperança em um homem, esse homem ele tem que ter uma visão dessa diferença, né? Que como eu posso trabalhar para diminuir essa desigualdade, para mostrar para elas que sim, elas podem, que sim, elas são mulheres, elas são seres humanos, eu olho para elas como ser humano. É diferente do que grande parte da sociedade olha para a mulher e trata como inferioridade, né? Mas como você trabalha o ser humano completo e elas veem isso no nosso olhar, que a gente está trabalhando junto e tudo mais, e a nossa construção do futuro, o desenvolvimento da comunidade, ela vem muito rápida, sabe? Quando a gente trabalha com essa mentalidade da liderança. Bacana. Bom, a gente está falando aqui sobre os dados da pesquisa em geral, mas eu quero saber um pouco mais do lado pessoal de vocês como jovens também. O que vocês esperam? Como é que vocês veem o Brasil daqui a 15 anos, Laura? Essa é uma pergunta que a gente se faz sempre, né? Daqui a pouco, como é que a gente vai estar, para onde a gente vai e por que a gente está trabalhando. Eu sou bem otimista quanto ao futuro do país, e cada vez mais com o papel que a liderança tem tomado, a juventude tem tomado em gerar e pedir mudança, sabe? Eu acho que até expande, além do público que é universitário, que é o que a gente está lá dentro, né? Porque a gente é uma elite privilegiada ainda, de poder estar estudando em grandes escolas do Brasil. É um pequeníssimo grupo, né? Que consegue aí concluir o ensino fundamental, o ensino médio e chegar à universidade no Brasil ainda, né? Exato. Mas como a juventude de um modo geral, eu vejo cada vez mais essa mudança muito pelo que o Pedro estava falando das redes sociais, da gente conseguir trocar ideia. Cara, um cara tem uma ideia lá no norte, um cara lá do sul implementar, puxar para a realidade. E cada vez mais uma juventude que é protagonista e que, como a gente estava falando, né, acredita no governo e tem demandado mais e mais do nosso governo. Então eu vejo bons frutos dessa participação cada vez mais ativa, com certeza. E você, Pedro, como é que você vê 2030, Nossa. Pedro e o Brasil? Com certeza, eu sempre muito otimista, né? Sempre na construção do nosso sonho de sociedade, que é o que a gente quer. A nossa geração, ela tem um dos grandes problemas de toda a sociedade. Ou a gente resolve, ou a gente realmente assume, veste a camisa e vamos ser a diferença que a gente quer ver no mundo para transformar, ou a gente se cala, fecha os olhos e a gente não faz nada. Em 2030 não vai acontecer. Mas eu sempre tenho uma visão muito otimista. Quando eu olho para o futuro e eu vejo essas relações, essas instituições, não só a ISEC como a Enactus, também nas parcerias para fazer uma ação mais forte e duradoura, com que isso a gente consegue transformar, sabe? E quando eu penso na juventude que está fazendo, me impulsiona a fazer mais, em busca desse nosso sonho brasileiro, sabe? Do que a gente quer transformar, como eu quero ver a minha sociedade em 2030. Eu acho que sempre falta muito isso. Bom, você falou o que você quer ver de diferente. O que são as principais questões? A gente sabe que já falamos aqui da questão de gênero, a questão do trabalho, mas quais outras prioridades vocês acham que os jovens têm percebido e levam também como demandas principais? A própria pesquisa que você estava comentando, ela pergunta quais são os objetivos, agora a ONU está com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são grandes metas das Nações Unidas para 2030, e aí pergunta para os jovens quais que são as mais interessantes. O que apareceu com maior quantidade de votos foi a educação de qualidade. E eu acho que isso é uma causa que bate na gente, porque a gente vive isso todo dia, claro, né? A gente, como estudantes também. Como estudantes, né? Entendendo até o papel da educação na construção de um país melhor, na redução das desigualdades, em ter um país menos pobre. E aparece também a questão de gênero como uma questão muito forte. E por último, em terceiro lugar, né, não por último, aparece erradicação da pobreza. Então, acho que são temas que tocam a gente, mesmo que não a educação diretamente, mas que tocam os jovens como um todo, assim. Eu acho que tem sido bastante da nossa luta. E quando você vê as escolas ocupadas, a luta pela continuação do Ministério da Cultura e da Educação, eu acho que isso fica ainda mais claro. E que, na verdade, são temas que estão interligados, né? Quando você tem uma educação de qualidade para todos, você vai, com certeza, conseguir reduzir as desigualdades de gênero, por exemplo, e você vai conseguir uma população que consiga maiores rendimentos e acabar com a pobreza. Então, uma coisa, na verdade, puxando a educação pela frente, com certeza vai repercutir positivamente no outro sentido também, né? Agora, a gente sabe, né, que estamos aqui no país, no Brasil, com essa série de protestos, como dissemos aqui, desde 2013, sendo cada vez mais frequentes. E a questão do governo, a pesquisa também mostrou, né? É o que o jovem espera. Agora, como é que vocês veem as formas de representatividade, né? O jovem tem participado, mas a questão que ainda está aí no país posta é esse sistema político que a gente tem, né? Vocês veem ou vislumbram
um modelo político representativo diferente daqui a 15 anos? A juventude pode ajudar a construir uma outra forma de representatividade da sociedade? Como é que você vê isso, Pedro? Sim, eu sempre penso muito nisso, linkando com a pergunta anterior, que sim, o X da questão está na educação. Mas na educação a gente tem que pensá-la com uma maneira mais inclusiva e mais individual no quesito de como você cria, como você ensina um ser humano a ele mesmo ter a criatividade, sempre pensando muito com Paulo Freire, pedagogia da autonomia, né? Você tem que construir o futuro da criança ou do adolescente pautado nas relações com que ele tem, com o que ele sabe, o que seja simples para ele. E com isso a gente vem para o campo da política também, que vem, se você começar a criticizar essa criança, a mostrar para ela como é ter um pensamento crítico, ela vai entender outra coisa que também é super importante, que eu já havia falado antes, o que é o saber escutar, que é o saber ouvir. Quando você pensa na relação de política e do jovem, é muito engraçado quando você vê grandes dualidades, né, distinções. Mas quando você separa muito, fica obscuro o que a gente vê de futuro, sabe? Porque são linhas diferentes, mas o que importa é como a gente faz para chegar no futuro. Então, com uma educação mais crítica, a gente sabendo ouvir muito a opinião diferente da nossa, para a gente construir o nosso futuro muito mais participativo em questão de coletivo, social, na política e melhorando em todos os campos sociais, esferas sociais. Importante o que você está dizendo, né, que a gente fala muito em democracia e todo mundo acha democracia é eu poder falar o que eu quero. Muito mais do que você poder falar o que você quer, você saber escutar o que o outro vai dizer, mesmo que você não concorde, né? É importante lembrar disso. Com certeza. Exatamente. Como é que você vê isso, Laura? A relação da representatividade possível de ser diferente daqui a 15 anos? Eu vejo muito, como o Pedro estava falando, essa questão da participação como uma questão chave. Tem surgido uma série de iniciativas... E é um caminho sem volta, né? Com certeza. Eu acho que tem surgido uma série de iniciativas, tanto vindos do governo, de abertura de canais para melhor comunicação, quanto da própria sociedade civil se organizando para estar lá dentro, sabe? Eu acho que os movimentos de ocupação são uns mais fortes, de certa forma, que estão mais na cara, mas de diversas outras plataformas, e aí engajamento virtual e tudo mais. O jovem quer se sentir representado pelo governo, isso é claro, todo mundo quer se sentir representado pelo governo. E aí esses pequenos canais de participação, seja um canal virtual, seja de fato indo lá, são um começo da nossa juventude de estar de fato inserida no governo. Mas existe também muito um papel de mudança, não só de sistema, mas muito de entender qual que é o papel da política, sabe? Que é aquilo que a gente vai assistir na TV Senado e todas as discussões tem, aquilo é interessante para o jovem participar, e não só para o jovem, mas para diversos canais e camadas da sociedade, aquilo é interessante, como é que a gente começa a mudar para que aquela linguagem seja uma linguagem interessante, sabe? Eu acho que é super uma discussão que a gente precisa ter também como juventude, não só como que a gente participa, mas como é que a gente transforma isso acessível para a gente, para a galera que está do nosso lado. Importantíssima essa reflexão, né? Eu vou mostrar novamente agora para você de casa, já que falamos aqui de canais de participação, para você conhecer mais o trabalho tanto da ESEC como da Enactus. Vou mostrar os sites aí na tela. enactuscefetrj.com, que é o site representado aqui no estúdio pelo Pedro, e também o site da AESEC, essa organização internacional também, falando em liderança. Qual liderança o mundo precisa, hein? Vamos refletir a respeito, e para saber um pouco mais aí da AESEC, representada aqui no estúdio pela Laura. E tem tantos outros canais aí de comunicação e participação também, como a Laura disse, mesmo para o governo, você pode entrar aí nos sites da Câmara, do Senado e tudo mais e fazer e marcar sua presença, seja jovem de qualquer idade, né? Porque a juventude está mais aqui do que lá na certidão de nascimento. Bom, eu preciso infelizmente encerrar o nosso bate-papo, que está tão bacana, e espero que de fato a gente tenha aí uns próximos 15 anos muito melhores para o nosso país, e contando com vocês também como lideranças inspiradoras aí. Muito obrigado aos dois pela presença. Valeu. Valeu. Obrigado, valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre, e a gente espera ter provocado uma reflexão em você também, mas acompanhe aqui todos os dias o Conexão Futura na tela do canal Futura, ou qualquer hora do dia e da noite. Estamos lá no nosso site, nossos programas todos disponíveis no endereço aqui embaixo. Um abraço para você e até a próxima.